Voltamos, pessoal, e agora, dando seguimento ao nosso conteúdo, a gente vai estudar conflito entre tratados sucessivos. Esse é o título do nosso conteúdo nesse momento. Conflito entre tratados sucessivos. O que isso quer dizer? O que isso significa? Quando dois tratados que tratam da mesma matéria, o mesmo conteúdo, eles coexistem ao mesmo tempo, por isso de ser sucessivo, só que eles tratam da matéria de forma conflituosa, né? Ou seja, existem determinadas obrigações e cláusulas que entre eles conflitam. Então, agora o que a gente vai tentar analisar é de como enfrentar esse conflito. Antes a gente estudou as questões da inconstitucionalidade, que é quando o tratado conflite com o direito interno, que é quando o tratado conflite com a Constituição de um Estado. Agora, a análise do conflito é entre dois tratados sucessivos que tratam da mesma matéria, porém estabelecem cláusulas de obrigações distintas, diferentes e que podem ser conflitantes entre si. Para que a gente consiga compreender essa questão, eu vou pedir que vocês peguem a Convenção de Viena, porque ela vai ser bastante utilizada nessa questão, porque a Convenção de Viena ela trabalha como resolver esse tipo de conflito entre tratados. Se vocês já pegaram a Convenção de Viena, eu peço que vocês abram ela no artigo 30, para que a gente faça uma leitura breve sobre o que estabelece o artigo 30 da Convenção de Viena. Olha lá. Artigo 30. Aplicação de tratados sucessivos sobre o mesmo assunto. Então, é esse, como eu havia dito, né, o tema, o conteúdo que a gente vai trabalhar a partir de agora. Número 1. O artigo 1º. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos Estados partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os parágrafos seguintes. 2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior, ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que suas disposições sejam compatíveis com a do tratado anterior. Número 4, por fim, quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes no tratado anterior, a. Nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o dispositivo no parágrafo 3. B. Nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos. Então, esse artigo 30, do número 1 ao número 4, ele nos demonstra como resolver os conflitos entre dois tratados sucessivos. E ele é bem claro, né, nas disposições que ele traz em relação a isso. Primeira coisa que eu quero que vocês anotem é sobre o número 1, quando ele trabalha a questão da Carta das Nações Unidas. O que ele quer dizer naquele ponto 1? Que a Carta das Nações Unidas tem superioridade hierárquica em relação aos demais tratados. Então, a Carta das Nações Unidas, ela tem superioridade hierárquica em relação aos demais tratados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando um tratado geral conflitar com as disposições da Carta das Nações Unidas, o que vai prevalecer é a Carta das Nações Unidas, porque ela tem superioridade hierárquica, ela prevalece em caso de conflitos com outros tratados. É isso, então, que se refere ao ponto 1, né, ou artigo 1 do artigo 30, o parágrafo 1 do artigo 30.
a superioridade hierárquica da Carta das Nações Unidas em relação a outros tratados. Então, mais uma vez, sempre que um tratado conflitar com a Carta das Nações Unidas, o que vai prevalecer é a Carta das Nações Unidas, porque ela tem superioridade hierárquica em relação aos demais tratados. No ponto 2, a partir do parágrafo 2º, a gente começa as questões propriamente ditas de resolução dos conflitos entre tratados sucessivos. O que o parágrafo 2º nos diz? Que um tratado ele pode estabelecer de forma expressa que ele vai ser subordinado a outro tratado. Então, o próprio tratado já pode estabelecer que ele vai ser subordinado tanto a um tratado posterior como um tratado anterior em relação às suas disposições em casos de conflito. Então, é isso que diz o parágrafo 2º, né? Em caso em que o próprio tratado menciona que ele é subordinado, que ele vai ser vinculado a outro tratado em caso de eventual conflito. Então, trata da subordinação expressa do tratado em relação a outro tratado. O parágrafo 3º, ele se refere a tratados sucessivos que dizem respeito à mesma matéria, ao mesmo conteúdo e também às mesmas partes, ou seja, ao mesmo conteúdo e os mesmos estados contratantes. É isso que se refere o parágrafo 3º. Qual é a regra geral quando dois tratados que tratam da mesma matéria e possuem os mesmos estados contratantes conflitam em relação ao conteúdo? A regra geral que a Convenção de Viena adota é aplicar o tratado posterior, ou seja, o tratado novo, o último tratado. Essa é a regra geral que a Convenção adota. Aplica-se, prevalece, em caso de conflito, o último tratado. Tá? Então, mais uma vez, se a gente tem dois tratados que se referem à mesma matéria, ao mesmo conteúdo, e os estados parte, né, os estados contratantes são os mesmos, se esses tratados entrarem em conflito, o que vai prevalecer é o novo tratado, é o último tratado, é aquele tratado que foi feito posteriormente ao primeiro tratado. Mas o primeiro tratado, ele não deixa de existir automaticamente em relação da prevalência do segundo tratado. Isso porque a Constituição, não, a Convenção de Viena, nos diz que aqueles artigos, aquelas obrigações ou cláusulas do primeiro tratado poderão ser aplicadas no que não for incompatível em relação ao segundo tratado. Né? Ou seja, ele não deixa automaticamente de existir, ele continua em vigor, até porque o segundo tratado ele não extinguiu o primeiro tratado. Né? Simplesmente fizeram um novo tratado e mantiveram o tratado anterior. Em caso de conflito, prevalece o segundo tratado, ou seja, o tratado novo, mas o tratado primeiro, o mais antigo, ele continua regendo aquelas obrigações e relações que não forem incompatíveis com o tratado mais novo. Então, continua valendo naquilo que não for incompatível com um novo tratado, porque é um novo tratado que vai prevalecer em caso de conflito. Então, se algumas disposições do primeiro tratado for incompatível, não tem como ser aplicado, porque no caso de conflito, eu acabei de falar, se aplica o mais novo, se aplica o mais recente. Mas naquilo que for compatível em relação ao tratado mais novo, poderá ser aplicado ainda, né? Continuará sendo aplicado aquelas cláusulas do tratado mais antigo. E aí surge uma pequena problemática, que é o que a gente vai encontrar no parágrafo posterior, que é no parágrafo 4º, que é o quê?
o grande elemento que a gente precisa é que as partes que sejam contratantes no primeiro tratado também sejam contratantes no segundo tratado. Só que isso não impede que outros estados também contratem o segundo tratado. O que isso quer dizer? Que eu tenho as mesmas partes contratantes do tratado anterior com o tratado novo, só que nesse tratado novo eu tenho outros estados que também ratificaram, assinaram esse tratado. Então, no tratado anterior, eu tenho o estado A, B, C e D, e no tratado novo, eu tenho os estados A, B, C, D, E, F, G. Então, eu tenho outros estados, eu tenho estados a mais no segundo tratado. Como que eu resolvo um conflito nesse caso, nessa situação, em que as partes são iguais, só que no segundo tem outras partes a mais que não estavam no tratado? Vamos ler de novo o que o artigo 4 nos fala em relação a isso. Olha só. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes no tratado anterior, ou seja, eu tenho mais estados contratantes nesse segundo tratado, como é que eu resolvo esse conflito? Daí a gente tem a hipótese A. Nas relações entre estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3º, que foi o que a gente acabou de estudar. Ou seja, em relação aos mesmos estados que são contratantes, tanto em relação ao tratado anterior como também no tratado posterior, qual tratado vai prevalecer? O tratado posterior, o tratado mais novo, que foi a regra geral que eu acabei de mencionar para vocês. A gente tem a mesma matéria, as mesmas partes contratantes, o tratado que vai prevalecer é o tratado mais novo. B. Nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações. Isso quer dizer que se A, B, C e D, A, B, C e D, que são os mesmos Estados que contrataram antes e também assinaram e ratificaram um novo tratado, o tratado que vai reger as obrigações, que vai prevalecer, é esse tratado, é o tratado mais novo. Agora, aqui a gente tem o E e o F. As relações entre o A, B, C e D, que assinaram o primeiro tratado, e entre o E e o F, vão ser regidos por qual tratado? Pelo tratado posterior. Por que pelo tratado posterior? Porque é o tratado que eles assinaram em comum. Se o E e o F não assinaram ao primeiro tratado, não tem como o primeiro tratado estabelecer ou prevalecer em eventual conflito. O tratado, na verdade, que prevalece é o único tratado que eles ratificaram em conjunto, que ambos fazem parte. E é por isso, e talvez por soar um pouco mais complicado para vocês, que eu fiz um breve resumo no material de vocês, né? Um resumo em relação a essas formas de conflito entre os tratados. Eu coloquei lá as regrinhas, vamos ler em conjunto então, tá? Resumo. A regra geral é o que o mais recente prevaleça sobre o anterior quando as partes são as mesmas nos dois tratados. Então, essa é a regra geral que a gente estudou. A regra geral é que quando a gente tem as mesmas partes no tratado, vai prevalecer o último, o mais novo. Só se aplicando o anterior, ou seja, o mais antigo, o mais velho, no que não for incompatível com o novo. Ou seja, naquilo que for compatível com o novo, continua se aplicando as disposições do tratado anterior. Porque se for incompatível, aí a gente tem o conflito e no conflito prevalece o mais novo e a gente cai na nossa regra geral novamente. Segunda regra do nosso resumo. Quando os dois tratados não têm como contratantes os mesmos estados. E aí a gente tem duas possibilidades. A primeira possibilidade, entre um estado parte em ambos os tratados e um estado parte somente no tratado mais recente, aplica-se o tratado mais recente, porque o tratado mais recente
que regulamenta as relações entre esses dois estados. É o tratado mais recente que os dois estados assinaram e se comprometeram. E, por fim, entre um estado parte em ambos os tratados e um estado parte somente parte no tratado anterior, aplica-se o tratado anterior, porque é o tratado anterior que ambos os estados fazem parte. Compreenderam? Essas são as fórmulas, então, os meios de resolver conflitos entre tratados, quando dois tratados conflitam em relação ao seu conteúdo. Então, fazer uma breve revisão rapidinho para a gente terminar essa parte e para ter certeza que vocês conseguiram compreender esses meios de solução de conflito entre tratados sucessivos. Primeira coisa que eu pedi para vocês anotarem: superioridade hierárquica da Carta das Nações Unidas. Sempre que qualquer outro tratado conflitar com a Carta das Nações Unidas, é a Carta das Nações Unidas que vai prevalecer. Sempre, porque é ela quem tem superioridade hierárquica. Depois a gente começou a analisar as demais regras. A primeira que a gente viu é quando o próprio tratado estabelece que ele vai ser subordinado em relação a outro tratado. Se ele é subordinado, ele vai ser vinculado. Então, num caso de conflito, vai prevalecer esse outro tratado no qual ele está subordinado. Porque se ele está subordinado, é claro que não vai ser as disposições dele que vai prevalecer. Então, essa é a nossa primeira regra, né? Quando o tratado expressamente se declara subordinado em relação a um outro tratado. Depois, a gente estudou a nossa grande regra geral, então, que é quando a gente tem a mesma matéria e as mesmas partes, dois tratados diferentes, vai prevalecer o tratado mais novo, né? O último, o mais recente, e o primeiro, ele não é extinto, ele continua sendo aplicado naquilo que não for incompatível com o primeiro, ou seja, naquilo que há compatibilidade, o primeiro tratado ele continua sendo aplicado, mas naquilo que for incompatível, que gerar conflito, vai ser aplicado o último tratado, que é o tratado mais novo, mais recente. Depois, a gente viu as possibilidades de quando o segundo tratado, o tratado mais novo, abarca mais estados que o primeiro tratado, né? Ou seja, a gente tem as mesmas partes que contrataram o primeiro e o segundo, mas nesse segundo a gente tem estados a mais que não fizeram parte em relação ao tratado anterior. Nesse caso, qual tratado vai prevalecer? Vai prevalecer aquele tratado que rege os dois estados, que ambos os estados contrataram. Se ambos os estados contrataram o posterior, o último é esse que vai reger as relações entre os estados. Se os estados são em comum em relação ao primeiro tratado, é o primeiro tratado que vai reger as obrigações e direito em relação a esses estados. Na verdade, a doutrina diz que nem há um conflito nesse caso, porque o único tratado possível de estabelecer as obrigações, de disciplinar as obrigações, é o tratado que ambos assinam em conjunto. Não tem como um tratado que um só assinou regulamentar as obrigações entre os dois. Então, na verdade, não haveria um conflito, né? Por uma questão de lógica que vai prevalecer o tratado que ambas as partes assinaram. Se ambas as partes assinaram os dois, então, mais uma vez, prevalece qual? Prevalece o mais recente, se todas as partes assinaram o mesmo. E em caso de terem assinado tratados diferentes, vai prevalecer aquele que elas assinaram em comum, seja ele o anterior, seja ele o posterior. Agora eu peço que vocês, assim que finalizarem agora essa aula, façam mais uma leitura do artigo 30 da Convenção de Viena, para que vocês consigam absorver o que foi dito e ler mais uma vez para vocês perceberem que a Convenção de Viena ela é bem clara em relação a esse tipo de conflito, tá? Então, peguem lá a Convenção no artigo 30 e façam agora uma leitura em relação a isso para que vocês consigam absorver o que foi dito agora, tá? Aguardo vocês, então, no nosso próximo vídeo em relação à extinção dos tratados. Até mais!